O Senhor esteja convosco. Meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. As Sagradas Escrituras, a Igreja e a história da humanidade são tecidas e sustentadas pelo exemplo de mulheres de flores e de aço. A ternura e o vigor das mulheres, no seu suor, na sua fibra, no seu sangue, é aquilo que nos constitui. Viemos a este mundo num útero, num colo, num parto de muita dor. E depois, quando passar a nossa estadia, nesta nossa morada temporária, todos nós iremos repousar no seio da Mãe Terra, de quem recebemos nossas vísceras, nossa constituição e a quem nos devolveremos, até a espera do dia em que estaremos naquela que é a mãe de todos os povos, a Jerusalém Celeste. E assim termina o livro do Apocalipse, que se arrisca a falar do parto de 2 mulheres, uma que nos faz nascer para a angústia deste mundo, onde tudo que é bom, como lembra Roberto Carlos, é imoral, ilegal ou engorda, e o outro parto, aquele da mulher que tem uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, que é um sinal da igreja, do qual todos nós somos filhos. A igreja deve muito às mulheres. Em primeiro lugar, Maria Madalena. O versículo 10 desta leitura, evangelho que acabamos de escutar, foi omitido. Os discípulos veem os lenços e voltam para casa, para a sua vida, para as suas questões. Mas Madalena insiste e poderá dizer no final do relato: eu vi o Senhor. E ela é aquela que recebe o título que dá nome à festa de hoje, Apóstola Apostolorum, a apóstola dos apóstolos. Tudo aquilo que eles se porão a fazer e que compõe a tradição da igreja, nós somos anunciadores de Jesus Cristo, tem o seu início numa mulher apaixonada que insiste em estar à espera do seu Senhor. Portanto, ela é aquela quem primeiro anuncia, e a partir deste seu anúncio, a inspiração daquilo que a igreja faz e fará ao longo de todos os séculos, comunicar que é verdade, o Senhor ressuscitou. Mas nós poderíamos continuar nos perguntando: o que seria da fé cristã se Santa Helena não tivesse convertido Santo Agostinho? Constantino ou Mônica, Santo Agostinho? O que seria da fé cristã se Clotilde não tivesse convertido Clovis e assim nós tivéssemos constituído o primeiro reino católico, o reino de Frânquia? O que seria do cristianismo se não fosse uma Santa Idelgarda? O que seria da fé se não fosse uma rainha católica como Cristina, que abre mão do seu direito real para ir para Roma e é a única rainha a ser enterrada no Vaticano?
Poderíamos dizer da história de inúmeras mulheres que seguem o esteio de Santa Maria Madalena. E chegaríamos à sua mãe, à sua avó, que te nutriu com a fé. A fé cristã, o cristianismo, a fé católica é profundamente devedora da inspiração de santas mulheres, mais ou menos conhecidas. Mas vamos nos deter aqui ao texto escolhido para a primeira leitura de hoje. Estamos em Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos é uma grande ode, uma grande poesia ao amor. Nós estamos diante do grande livro, símbolo da sabedoria e da aliança em Israel. No Cântico dos Cânticos, o que está sendo enunciado é a paixão de Salomão pela sua amada Sulamita. É um amor incandescente, intenso e, poderíamos dizer, sem nenhum receio, erótico. Aquilo que nós temos narrado no Cântico dos Cânticos deixa pouco a 50 tons de cinza. Não vou citar aqui nenhum versículo, a nossa transmissão ao vivo poderia cair, mas vocês podem chegar em casa e ver o Cântico dos Cânticos e ver que ele deixa muito pouco à imaginação quando canta o amor. Porque todos nós sabemos, não é? Só quem esteve prestes a cometer uma loucura sabe o que é o amor. O amor entre duas pessoas, aquele amor que transgride as jurisdições do tempo, aquele amor que nos faz estar virado do avesso, aquele amor que nos coloca em condição de perceber que diante da paixão, da intensidade, daquilo que o outro é, do seu respiro e do arrepio que lhe provoca em nós a sua voz, todas as outras coisas são caducas e sem sentido. Para amar é preciso estar louco, como lembra Nietzsche num dos seus escritos. Há um quê de razão da loucura, há um quê de loucura no amor. E só quem viveu este amor intenso sabe que a vida e a moral têm os seus avessos, não é? A vida e a moral têm os seus avessos. Só quando nós estamos prestes a perceber que uma paixão nos vira do avesso, nós conseguimos entender o que é a ética. Porque uma pessoa, do alto de seus cabelos brancos, que se põe a vomitar regras, mas na juventude não teve as suas aventuras, estará punindo nos filhos e nos netos aquilo que não teve coragem para transgredir. Esta é a sina do filho mais velho que fica em casa, não porque tem amor pelo pai, mas porque tem medo de sair. Às vezes é preciso um pouco de loucura para poder entender os nossos filhos e os nossos netos adolescentes. Madalena, e antes de tudo o Cântico dos Cânticos, está cantando um desejo incandescente. E o desejo, se é desejo, é incandescente, é insustentável, é avesso e obscurece todas as outras coisas. Por que o Cântico dos Cânticos é o grande símbolo da aliança e da sabedoria? Porque este é o amor que temos que buscar em Deus. Um amor incandescente. Antes de tudo, seguimos a Jesus Cristo, porque somos apaixonados por Ele, não por doutrina, não por ofício, não por medo de ir para o inferno, mas porque Jesus nos apaixonou. Aquilo que Madalena experimentou e que a faz ir de madrugada para um túmulo é o que está na origem do ser cristão. Seguimos a Jesus e entregamos tudo por Ele, porque somos apaixonados por Jesus Cristo. Em algum momento imemorial da nossa existência, porque Ele nos conhece lá onde nós somos desconhecidos, antes mesmo que nós fôssemos formados no ventre de nossa mãe. Lembra ao Salmo 139, o Senhor já nos amava. E num determinado momento, algo da sua palavra tocou profundamente o nosso coração e nós nos dispusemos a segui-lo. É belo quando se diz no Cântico dos Cânticos, e isso é repetido no Evangelho que acabamos de escutar, que se procura de noite, de madrugada, e se diz que esta Sulamita que está à procura do seu amado, que é Salomão, não o encontra. O que o Cântico dos Cânticos está traduzindo e também o Evangelho? Uma ânsia por causa da ausência. Esta amada anseia pelo seu amado, e é o que nós cantamos no Salmo 62, Sicut cervus desiderat aquarum, desiderat anima mea dominum. É uma música belíssima de Palestrina que reproduz este salmo. Assim como o cervo suspira pelas águas correntes, assim minha alma suspira por ti, ó Senhor. Na Sagrada Escritura,
o amor é comparado a uma sede. No hebraico, a mesma palavra usada para definir aquela sede que a gente tem quando a gente está num dia de cansaço, quando está calor e tem que beber uma água e aquilo nos alivia. É aquilo que a Sagrada Escritura diz, que é a mesma expressão usada para beijar. É por isso que na Bíblia os bons casamentos começam no poço. Os nossos terminam, às vezes, num fosso, não é? Mas na Bíblia os casamentos começam com um poço, porque no hebraico beijar e saciar são a mesma palavra. E aqui me lembro uma das entrevistas que Abu Janra concede a Rubem Alves, e ele pergunta: o que é felicidade? E Rubem Alves diz: felicidade é um copo de água. Quando a gente está com sede, toma um copo de água. Quando a gente está cansado e toma um banho, isso é a felicidade. As outras coisas todas são ilusão e nos fazem estourar o cartão e serem vítimas de nós. Mas felicidade mesmo é um instante, é o detalhe, é aquela única coisa necessária e que nos preenche plenamente. É isso que está sendo cantado no Cântico dos Cânticos. E por que se diz que a busca é de noite? Porque nós cantamos no Salmo: a nossa alma suspira por Deus desde a noite, desde madrugada, porque Ele é o grande desejado, o grande esperado. Porque nas coisas todas o que nós buscamos secretamente é a Deus. Porque o nosso coração humano, como lembra Santo Agostinho, ele tem um buraco. Agostinho, que durante 30 anos viveu uma vida dissoluta, e tem frases muito curiosas, não é, da vida dele, onde ele diz assim, não é, porque ele era um cara animadinho, né, que gostava de ter várias mulheres, e num determinado momento ele dizia assim para Deus: olha, eu quero me converter, dê-me a castidade, mas hoje não. E uma das passagens belas da vida de Agostinho é que ele é convertido por inspiração de Santo Ambrósio. E duas coisas chamam a atenção em Santo Ambrósio. Primeiro, que ele lia Platão, e Platão era um filósofo pagão. A segunda coisa, Agostinho ficava olhando Santo Ambrósio, assim com um cotovelo na mesa e se perguntando assim: como é que ele dá conta de viver sem mulher? Isso ele diz nas Confissões. E é muito bonito, num determinado momento das Confissões, o número 10, que Santo Agostinho diz assim: tu nos criastes para vós, Senhor, e o nosso coração humano está inquieto enquanto não repousa em ti. Tarde te amei, beleza, tão antiga e tão nova, estavas dentro em mim, e eu fora de ti, disforme, me lançava e te procurava entre as formosuras tantas que jamais existiriam se não existissem em ti. Exalaste o teu perfume, brilhaste, cintilaste, respirei, e tão logo a tua luz afugentou a minha cegueira. É isso. Agostinho e tantas outras pessoas ao longo da história dão testemunho de que nós vamos buscando prazer, realização, e nestas buscas podemos nos perder, porque nenhuma coisa, nenhum prazer, nenhum encanto deste mundo permanece para sempre. Porque se tem uma coisa que a psicanálise nos ajuda a perceber, é que o desejo humano é insustentável. Ele está sempre aquém daquilo que a gente deseja e daquilo que nos preenche profundamente. Quando nós estamos cansados e desanimados, sempre haverá uma aventura melhor do que o nosso casamento. Quando nós estamos desmotivados, sempre haverá um emprego melhor do que o nosso. Quando nós estamos ansiosos, sempre haverá alguma coisa no shopping que a gente tenha certeza que quando alcançar, estaremos realizados. E quando a gente coloca a mão, quando a gente alcança, quando a gente se satisfaz, percebe que não era tanto assim. Porque se tem uma coisa que o desejo nos faz, lembra Schopenhauer, é nos humilhar. Nos humilha quando a gente alcança aquilo que a gente quer, porque a gente percebe que não queria tanto assim. A vontade é como uma criança, quer tudo que não alcança, e quando alcança, já não quer mais. E nos humilha também quando a gente não alcança, porque a gente fica sempre com a impressão de que a grama do vizinho é mais verde, e aí nos tornamos vítimas de nós. O nosso coração, então, tem que buscar de madrugada, ansiar aquele que é o único capaz de trazer paz às nossas almas. É isso que Maria Madalena entendeu. No Cântico dos Cânticos, vamos terminando, irmãs e irmãos, encontramos uma poesia que quer nos ajudar a perceber que o nosso coração humano vive de procura. Eu sou um grande reverente do budismo. Quando
mais adolescente, jovem, li vários textos, trechos de textos budistas, as suturas, são textos belíssimos. Mas há uma coisa, com todo respeito, no budismo, que eu acho que não é muito certa, segundo a perspectiva nossa dos cristãos. É que para o budismo, o desejo é uma coisa ruim. A ideia do budismo é alcançar o nirvana, porque o desejo nos faz sofrer, e aí quando a gente não deseja, a gente vai se tornar feliz e realizado. Para o cristianismo, não. O desejo é uma coisa boa, porque o desejo é aquilo que nos impulsiona. Só que o desejo tem que ser colocado na direção correta, porque senão nos faz ser vítimas de nós. É isso que está sendo cantado pelos Cântico dos Cânticos, e me arriscaria a dizer, Maria Madalena é uma mulher que nunca teve medo dos seus desejos. A experiência que ela faz com Cristo lhe ajuda apenas a direcionar os desejos para o lugar correto. E assim vamos entender por que é que Maria Madalena faz a experiência do Cristo, do ressuscitado, num jardim. Porque é no jardim que nós nos perdemos pelo desejo. Ela é chamada continuamente de mulher num jardim, porque uma outra mulher se perdeu no jardim. Eva, segundo o relato mítico-poético, por conta de não saber lidar com seus desejos, atraiu para a humanidade um destino de condenação. Agora, uma outra mulher, Maria Madalena, faz a experiência do jardineiro num novo jardim. O Cristo ressuscita no jardim, porque é no jardim que nós nos perdemos. E aqui vamos depreender deste encontro 4 palavras. A primeira, a perda. Temos que tomar consciência das nossas perdas. O que é dos nossos desejos, das nossas frustrações e das nossas meninices tem nos feito nos perdermos de nós, estourar o nosso cartão de crédito e chamar pequenos momentos de certeza. Em segundo, temos que perguntar o que é que nós estamos procurando. E temos que procurar o Cristo, porque é Ele aquele único que, ao nós encontrarmos, nos encontra e nos esclarece. E em terceiro, nessa procura, vamos nos encontrar com Jesus, com a sua graça e com o seu amor. E uma vez, meditando as nossas perdas, tendo procurado, porque o coração humano vive de procura, a procura, o desejo, são dons que Deus colocou em nós, nos fazem inquietos, vamos encontrar o Cristo e assim temos que nos pôr a anunciar, porque é isso que irá converter os outros, não é? Não nossa doutrina, nosso catecismo, nossas frustrações, as nossas fórmulas prontas. Tem gente que imagina que vai evangelizar com fórmulas prontas, né? Vomitando no filho, na esposa, no esposo, no neto, uma série de prescrições. Não. Porque, na verdade, as palavras até comovem, mas é o testemunho, o encontro, a paixão que converte e arrasta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus as nossas preces.